Bom, pessoal, o exemplo que eu vou fazer agora com vocês, aproveitando esse mesmo, nossa consulta, ela está retornando sempre uma única informação, né? Que é o nome de um cliente. Vamos pegar agora esse cliente, esse select, ele retornar mais do que uma linha, tá? Então eu vou mudar aqui, vou voltar a variável para cá, certo? Vou criar minha variável aqui novamente. Então, estou falando que ela vai ser desse tipo, tá? E vou querer retornar vou colocar aqui a placa. A placa do veículo. Vai vir da tabela veículos, ponto, placa, porcento type. Então, ó, a gente vai retornar todos os veículos que um determinado cliente tem, certo? E as placas desse carro. Então, ó, eu cliente e veículos, eu tenho placa. Então, a gente vai retornar esse meu select. Eu vou retornar duas coisas. Eu quero retornar o nome. Eu quero retornar o nome do cliente e retornar a placa do veículo. E eu vou atribuir isso para nome do cliente e placa. From clientes, que eu vou chamar de C, e veículos, que eu vou chamar de V. Então, vai ser C.nome, V.placa. Vou atribuir a essas pessoas. Só que aqui, ó, eu tenho que fazer o meu relacionamento, não tem? Então, eu tenho que vir aqui, ó, e falar que meu C.cliente tem que ser igual a V.proprietário, que é o meu relacionamento, end a minha condição, que é o meu cliente que eu quero retornar aqui. Ok? Então, vou fazer esse retorno. Aqui, eu quero mostrar... Vou tirar esse texto para a gente não ter o texto. A gente só vai ter o código, o nome do cliente, nm cliente. Vou colocar assim, ó, um espacinho, um tracinho e a placa. Só vai mostrar isso para a gente, tá? E o exception, quando ele não acha nada, cliente de código não existe, ok? Então, ó, novamente fiz no local errado aqui. Deixa eu copiar isso aqui, vou fechar e vou trazer para cá. Vou substituir esse aqui. Ó, então, ó, o que eu estou fazendo? Deixa eu apagar essa parte de cima. Ok, fica mais fácil. Ó, create or replace procedure, retorna veículos, mudar o nome dela, retorna veículos, onde eu estou passando o código do cliente, né? E com base nesse código de cliente, eu quero retornar os veículos que esse proprietário tem, que esse cara tem. Então, eu vou retornar o nome do cliente e a placa do carro dele. Então, eu vou retornar duas informações. Então, vamos fazer um teste para vocês verem aqui um erro agora que ele vai gerar para a gente. Vamos ver se ele compilou. Ó, compilou normalmente. Então, ó, esse select meu, ele vai retornar quantas linhas? Se eu quiser saber, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, colocar o cliente 1, que é o que eu vou testar. Ó, se eu rodar, ó, chave não encontrada. Opa, tá vendo? Meu select deu errado. O meu procedimento, você viu que ele compilou a procedure, mas ele não deu erro. Select nome. Ah, esses caras aqui, ó. Isso aqui eu não tenho. Deixa eu tirar. Rodar. Ó, ele retornou o Rogério. Tá vendo que tem duas linhas? Aqui eu começo a ter um problema. Isso eu quero mostrar para vocês. Aquela procedimento que a gente estava fazendo antes, eu retornava uma única linha, sem importância da quantidade de colunas. Nesse caso aqui agora, eu tenho duas linhas. Então, ele vai dar um erro para mim. Vamos colocar aqui, ó, e vou mostrar para vocês o que ele vai acontecer. Ó, compilar ela novamente. Tá compilado. E a gente vai executar ela. E vou colocar o código do cliente 1 para a gente poder trabalhar. Ó, ele deu um erro lá. Ó, rodou, né? Ó, conectando a banco de dados, processo encerrado. Só que ele não trouxe nada. Ó, ele não trouxe informação para mim. Aqui, ó. Opa. Ele não compilou. Só um pouquinho, pessoal. É o erro que eu falei para vocês lá. Ele está mantendo a procedure antiga. Ele não recriou ela. Vamos ver se ele atualizou agora. Está aqui, ó. Retorna veículos. É esse aqui que a gente tem que rodar. Ó, cliente 1. Ok.
Ele retornou, só que o que ele fez? Ó, extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas. Então, ele trouxe mais do que uma linha, porque essa consulta minha, ela retorna mais do que uma linha. Então, eu não consigo fazer isso. Ela não retorna a informação que eu estou querendo. Então, ele não faz isso. Aliás, desculpa, ele retorna a informação que eu quero, mas ele retorna mais do que uma linha. Então, eu não consigo resolver com um select simples, mandando ele atribuindo para as variáveis aqui. Nesse momento, eu sou obrigado a usar um cursor. Eu preciso de criar um cursor para colocar essas informações lá dentro, para guardar essas informações lá dentro. Aí, a partir daí, eu vou começar a trabalhar com esse cursor. Eu vou começar a manipular as minhas informações com base nesse meu cursor, ok? Então, esse select ele vai sair daqui, tá? Ele não vai ficar aqui dentro mais do meu begin, ele vai ficar aqui fora. E eu vou criar o meu cursor. Cursor is. E eu vou colar o meu select aqui, ó. Então, eu estou criando um cursor. Que nome que eu vou dar para esse cursor? Cursor veículos. Então, ó, cursor veículos que eu estou criando, ele vai ser esse select meu aqui. Ele vai ter esse select. E eu não tenho o into para poder fazer. Então, eu simplesmente faço o meu select normal. Então, quando eu fizer esse select aqui, ó, se eu retornar o código 1, que é para pegar aquele cliente, ó, vocês vão ver que ele retornou 2 linhas. Então, ele está retornando mais de uma linha. Esse retorno, esse select que eu fiz, essas 2 linhas, ou 20, 30, 50 linhas que ele retornar, independente da quantidade de colunas, tá? Porque o cursor eu estou usando por causa das linhas, ele vai guardar dentro desse cursor que eu criei chamado veículos, C veículos. Então, a partir desse momento que ele criou o cursor, tudo que eu precisar fazer com o meu procedimento tem que ser com base nesse cara aqui, nesse veículos. Então, vamos colocar aqui código. Então, ó, criei o meu cursor está criado. Aqui embaixo agora vai mudar isso aqui. Então, isso aqui muda. Vou tirar isso aqui para a gente poder montar o begin. O que eu preciso fazer aqui agora? Quando eu crio um cursor, eu tenho que abrir ele para eu poder trabalhar. Então, veículos. Eu estou abrindo o meu cursor. Eu fiz a abertura do meu cursor para eu poder trabalhar. Eu vou utilizar um loop. Essa é uma das formas que a gente tem para fazer, tá? O loop é o que vai ficar girando para mim, né? Vai ficar procurando as minhas informações. Eu vou fazer um fetch. O que o fetch faz? O fetch vai dentro do cursor, pega a linha inteira, então ele vai pegar essa linha inteira aqui para mim, de uma vez só, e vai atribuir ela para as variáveis. Então, fetch o cursor into nm cliente e placa, que é aquele into que a gente estava usando no select anteriormente. Tá vendo? Então, eu mudo essa forma. Então, eu tenho que, quando eu faço assim, quando eu abro o meu cursor para usar e faço um loop, eu vou copiar a minha linha inteira, né, da primeira linha. Então ele sabe que ele está na primeira posição, ele copia ela inteira, posiciona já o cursor na linha de baixo para a próxima e joga o conteúdo todo da primeira linha para dentro dessas variáveis. A partir desse momento que ele jogou esse conteúdo, eu tenho que saber se existe um conteúdo ali dentro. Eu não posso simplesmente copiar e mostrar, porque da mesma forma do outro, se não existir informação, eu tenho que parar, porque eu cheguei no final do meu arquivo, eu não posso continuar, porque senão ele vai dar erro. Então eu vou ter que fazer o tratamento da minha exceção aqui, ó. Exit when c veículos % not found. Quer dizer, quando eu não tiver informação nenhuma mais dentro do meu veículo, eu vou sair. Quer dizer, ele tentou pegar aqui, ele não conseguiu, então ele deu uma exceção, ele deu um erro. Aí ele cai aqui, ó. Quando ele não achar mais nada, ele vai sair. Se não fizer isso, dbms output.putline, ele vai mostrar para mim. Ele vai mostrar nm cliente concatenado, né, só para a gente poder ter o coisinha aqui, com a placa, que é o veículo que essa pessoa tem. Tá? Depois disso, end loop, para me finalizar o meu loop. Eu sou obrigado a fechar o meu cursor, C veículos, porque eu não posso deixar meu cursor aberto, né? Porque os gerenciadores têm uma quantidade de objetos que podem ficar abertas para evitar, para controle de memória, para não gastar muito recurso da máquina. Então você tem que abrir e fechar o cursor depois que você utiliza, para não ficar aquele objeto aberto.
em um end para a gente poder finalizar. Então, o que eu fiz aqui agora? Ó, o create or replace procedure retorna veículos, aqui não mudou nada. A única mudança que existe para a gente é a criação do cursor. Por que eu preciso desse cursor? Porque o meu select está retornando mais do que uma linha. Então, se ele retorna 10 linhas, 2 linhas, 50 linhas, eu não posso simplesmente usar igual a gente estava fazendo. Eu sou obrigado a atribuir essa informação para um cursor, para eu poder varrer o cursor linha por linha e mostrar ou fazer o processo que eu quero fazer, o procedimento que eu quero. Então, eu crio o meu cursor, faço o meu begin, abro o cursor, vou utilizar um loop, né? Depois a gente vai fazer um exemplo com outros, mas a gente vai utilizar o loop aqui. O comando fetch, ele copia a minha linha inteira, então o fetch pega essa primeira linha toda que está dentro do cursor e atribui para as variáveis. Observem que eu tenho o nome e a placa, então tem que ser a variável nome e placa na mesma sequência. Se não tiver informação nenhuma mais no cursor, ele vai dar uma exceção, aí ele entra nesse comando aqui, nesse procedimento para ele poder fazer aqui. Então, ele vai sair quando o cursor veículos não tiver nada dentro dele. Então, ele não achou nenhuma informação mais. Ou então, ele pegou o primeiro e o segundo, que eram 2, não tem mais o terceiro. Então, ele está vazio. Aí, ele sai e não faz mais nada. Tá? E o DBMS Output para poder mostrar a informação na tela para mim. Tá? E as exceções normais que a gente estava utilizando já. Então, vamos compilar. Ele compilou certinho. Então, ele está aqui, retorna veículos. Está compilado com o cursor e a gente vai testar ele agora, testar com o cliente 1. Se eu pegar aqui, ele foi lá e mostrou Rogério Rodrigues, o primeiro carro, Rogério Rodrigues, o segundo carro. Então ele mostrou a informação. Aquela hora antes ele tinha dado erro para a gente, ele não tinha mostrado. Porque ele retornou mais do que uma linha. Agora com o cursor, ele criou o cursor, guardou as informações dentro do cursor C veículos e aqui agora eu começo a manipular ele. Eu tenho um laço para varrer linha por linha. O primeiro comando que a gente está vendo agora é o fetch, que copia a linha inteira e atribui para as variáveis de uma vez só e já posiciona para a linha de baixo. Se a linha de baixo não tiver nada, na hora que ele voltar no loop, que é um laço que eu estou criando aqui, ele já fala, ele já para, igual ele parou, ele achou as duas linhas e parou e encerra o processo. Okay? Então esse é um outro exemplo que eu tenho para eu poder estar fazendo o meu cursor aí utilizando o fetch.